Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí no conforto do seu lar, nos recebendo, abrindo aí, conectando, né? Melhor dizendo, conectando o celular, conectando aí a televisão. Glória a Deus pela sua vida. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade também de poder estar aqui trazendo mais um estudo da Escola Bíblica Dominical para você. Você que está aí abrindo as portas da sua casa aí para a primeira igreja evangélica congregacional de Itaguaí, né, que você possa receber da parte de Deus aí a bênção tão esperada, a bênção que você tem pedido tanto a Ele, que o anjo do Senhor esteja aí agora entregando para você no conforto do seu lar. Olha que coisa chique, né, amados? Deus entregar a nossa bênção no conforto do nosso lar. Um cuidado tão especial assim só pode vir da parte do nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós temos aí recebido lições abençoadas. Tivemos aí o congresso de adoração, seminário de adoração com o pastor Roberto. Foi uma bênção. Tivemos aí o evangelista Luiz falando sobre Davi, o irmão Jânio falando sobre fortalecimento. E hoje eu queria, compartilhar com você aí 5 atitudes para o crescimento da vida espiritual. Nós vivemos no mundo material, nós fazemos parte desse mundo material, mas nós temos que ter o entendimento de que nós somos espirituais. Nós somos espírito, amado. Então nós temos que ter esse entendimento, que essa matéria que hoje, o que nós temos aqui, ela é temporária, mas na grande realidade, o que fica para a eternidade é o espírito. E nós precisamos ter um crescimento espiritual, como crentes, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter esse crescimento. Eu queria compartilhar com você na manhã isso, 5 atitudes fundamentais para que você possa crescer na sua vida, na sua carreira de fé, na sua vida espiritual. Amém? Então vamos lá. É uma escola dominical, queridos. Então você tem que estar primeiro com a sua Bíblia do lado aí, o seu caderninho de anotar, né? Você tem que estar aí com tudo direitinho, caderninho, caneta, tudo bonitinho para a gente começar a escola bíblica dominical. Amém? Então vamos lá. Antes de começar aqui, eu quero orar. Tá? Vamos fazer uma oração aqui breve aqui. Bendito Deus, Pai querido, Pai eterno, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de levar a Tua palavra através, Senhor, desses canais online, ó Deus, esses canais digitais, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida que está abrindo a sua casa nesta manhã, ó Deus, para receber essa lição. Abençoa, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, querido Senhor, o que for ser falado aqui, ó Deus, venha da Tua parte, do Teu trono para o coração dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Que eles recebam, Senhor, que eles guardem, Senhor, e que eles pratiquem, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, já que você está aí com a sua Bíblia, com o seu caderninho, sua caneta, então abra sua Bíblia aí na segunda epístola de Pedro, apóstolo Pedro, né? Mas às vezes com alguma brincadeira o pessoal chama de Pedrão, apóstolo Pedrão, e aí eu lembro do presbítero Wagner, viu, presbítero Wagner? O presbítero Wagner está deixando de ser Pedro, está deixando de ser Pedrão, né, presbítero? Amém, glória a Deus. Abra aí, 2 Pedro capítulo 3, o último versículo, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer assim, deixa eu abrir aqui, tá aqui. Antes conhecei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aí, a primeira parte aí, parte A, como o pessoal chama, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que o apóstolo Pedro está deixando para nós aqui, amados, está nos instruindo, é o que eu falei, é que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na graça, precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E existem 5 coisas fundamentais, 5 atitudes fundamentais para que você possa, então, crescer. Precisamos crescer na nossa carreira espiritual. Se nós voltarmos lá
no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, lá na restauração do templo, ele prepara ali todo o templo ali, Ezequiel capítulo 47, versículo 3, se eu não estou enganado, vai nos dizer, Ezequiel tem uma visão de um homem que sai do templo, né? E ele vai ali para o Oriente ali com um cordel de medir na mão. E Ezequiel relata ali que aquele homem ele mede 1000 côvados daquela água que vem ali saindo do templo. E ele mede 1000 côvados e manda Ezequiel passar por aquela água. Quando Ezequiel passa, ele diz que a água deu nos artelhos ou no tornozelo, mais simples de entender. E Ezequiel relata que aquele homem mede mais 1000 côvados. E aí manda Ezequiel passar de novo pelas águas. Ezequiel passa uma nova etapa. Olha, entenda o crescimento. Ezequiel passa uma nova etapa e agora as águas estão nos joelhos. Ezequiel diz que esse homem mede mais 1000 côvados novamente. E manda Ezequiel passar nas águas. E Ezequiel diz que agora as águas estão nos lombos. Ou melhor, a água está pelo pescoço, né? Os lombos aqui. Então, Ezequiel ele relata essa situação. E aquele homem mede mais 1000 côvados e manda Ezequiel passar novamente pelas águas. E Ezequiel diz que agora não tem mais como passar pelas águas, a não ser a nado. Nadando, porque não tem mais pé, você não consegue mais um lugar firme para colocar o pé. Então, somente nadando para você passar por essas águas. Então, note que houve um crescimento, houve um amadurecimento da parte de Ezequiel nesse trecho, nesse relato dessa profecia, dessa visão que ele teve. Temos a necessidade de crescer, amados. Nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Amém? Se nós formos lá para o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer ali a questão do alimento, né? Ele vai dizer ali a respeito do alimento sólido e o alimento líquido, né? Que ele queria dar ali para os irmãos ali um alimento sólido. Mas por que ele não deu, amados? Porque aqueles irmãos, eles não estavam preparados, ou melhor, eles não tinham crescido espiritualmente para receber aquele tipo de alimento sólido. Por isso Paulo diz isso. Olha, já que vocês não estão prontos, então eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Olha, toma aqui um copinho de leitinho, toma outro copinho de leitinho, porque vocês não estão prontos, vocês não cresceram espiritualmente ao ponto de poder receber a palavra sólida, aquela comida assim, pesada, né? Aquela feijoada que você pode comer e se fartar, né? Paulo diz que a gente não tem condições. Ou Paulo diz que aqueles irmãos, ele diz que aqueles irmãos não têm condições de receber essa palavra. Por quê? Porque eles não cresceram. Amados, precisamos deixar de ser crentes infantis, crentes mimimi. Precisamos crescer para poder receber um alimento sólido da parte de Deus, uma palavra que venha com profundidade da parte de Deus, ao invés de ficarmos recebendo leitinho. Então precisamos crescer, amados. Vamos então aqui começar com os 5 pontos que eu falei. São 5 pontos fundamentais, 5 atitudes que nós precisamos ter. 5 aqui, ó. Eu estou aqui com a mão embaixo, aí você não vê, mas eu estou aqui apontando. 5 atitudes que nós precisamos tomar para que nós cresçamos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A primeira atitude é leitura bíblica. Leitura bíblica. Pastor, leitura bíblica, amados. Mas por que a leitura bíblica ela é tão necessária na vida do crente, amados? Olha, a leitura bíblica, ela nos revela, o estudo bíblico, ele nos revela quem? Nos revela Deus. A palavra que é a Bíblia, ela nos revela Deus. Está aqui, a palavra de Deus. Traz uma revelação da parte dele para as nossas vidas, se revelando a nós. Então, nós precisamos ter esse estudo, ter esse ritual, esse amor, esse desejo, melhor dizendo, de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus.
porque o estudo da palavra de Deus vai revelar aquele que tem nos chamado, vai revelar os atributos de Deus para a nossa vida, vai revelar o caráter de Deus, vai revelar o amor de Deus, vai revelar a misericórdia de Deus, vai revelar a graça e seu plano de salvação sobre as nossas vidas. Isso através do estudo bíblico. É através da sua palavra, da palavra de Deus, que ele se revela a nós com misericórdia e com graça. Amém? Se não conhecemos Deus, como é que podemos ter um relacionamento com Ele? Se eu não estudo a Bíblia, eu não vou conhecer a Deus, eu não vou saber dos seus atributos, do seu caráter, entendeu? Se nós não estudamos a Bíblia, nós vamos conhecer, como nós vamos poder conhecer aquele que nos amou desde o início e foi capaz de entregar o seu próprio Filho por mim e por você. O estudo bíblico, amados, ele é essencial para o crescimento espiritual, para o crescimento da vida do crente. Sem estudo bíblico, você vai ficar assim como um leigo diante de uma construção, diante de algum estudo, qualquer tipo de estudo. Vamos lá, vamos supor que você sentou aí na sua mesa, aí chegou para você um livro de farmácia. Ou então alguém liga para você e pergunta a respeito de alguma coisa de farmácia. E você não vai saber, porque você é leigo, você não leu aquele livro, você não estudou aquele livro, você não estudou para isso. Agora imagina você sendo questionado, você sendo afrontado por parte do inimigo e não está preparado por falta de estudo da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos, amados. É através do estudo que nós podemos aprender que temos um Deus que se compadece de nós. Mateus, capítulo 14, versículo 14, ele nos traz isso. Entendeu? Deus se compadece de nós. Jesus ali, ele se compadece ali das pessoas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos e entendemos que não vamos ficar desamparados. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amados, olha o que a palavra de Deus nos revela através do estudo. Nós passamos por todas essas situações, tribulação, angústia, ficamos perplexos, somos perseguidos, ficamos abatidos, mas a palavra de Deus, ela nos revela que nós, apesar de atribulados, nós não vamos ficar angustiados. Apesar de perplexos, nós não vamos ficar desanimados. Apesar de perseguidos, nós não vamos ficar desamparados. Apesar de abatidos, nós não vamos ser destruídos. Amém? Glória a Deus, aleluia. É isso que a palavra nos revela. É isso que a palavra nos faz com a nossa vida. Ela nos fortalece. A importância do estudo da palavra é que através dela nós somos fortalecidos, nós somos curados, nós somos consolados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, coloque no seu coração o desejo de buscar a Deus, coloque no seu coração o desejo de estudar a palavra, de se aprofundar na palavra. Busque entendimento da palavra de Deus. Quando você sentar para você ler a sua Bíblia, não leia simplesmente. Gere um estudo daquilo que você está lendo, questione aquilo que você está lendo, pergunte aquilo que você está lendo, o que significa aquilo, o que te traz de entendimento, como pode te fortalecer aquilo. Essa é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Quando nós lemos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero falar para você, a segunda atitude que você tem que tomar na sua vida, para você ser fortalecido, você crescer diante de Deus. Oração. A oração, ela é também fundamental na vida do crente. Quer crescer? Tem que orar. Quer crescer? Quando a gente dá os nossos filhos lá e eles estão lá pequenininhos, a gente quer crescer, neném, tem que comer. Quer crescer, a gente quer crescer, tem que orar, queridos.
Tem que orar, tem que buscar a Deus em oração, ter uma vida de oração. Olha, vai juntando aí estudo bíblico, oração, amém? Olha só, eu costumo dizer, essa frase não é minha, mas eu costumo repetir porque eu acho muito verdadeira e prática também para o entendimento. Eu costumo dizer que a oração é o oxigênio do crente. E eu não consigo encaixar na minha mente, vou ser bem sincero para vocês, eu não consigo encaixar na minha mente que um crente vive sem orar. Não sei, não consigo entender. Como é que isso pode acontecer? O cara diz que é crente para mim, o cara diz que é servo do Senhor e não ora. Não tem um momento de oração, não tem uma vida de oração. Eu não consigo crer que essa pessoa é crente, amados. Vou ser bem sincero com você. Porque você não pode ter um relacionamento com alguém se você não conversa. Amém? Quando nós estamos falando de oração, existe algumas verdades que são absolutas. E aí eu queria trazer para você. A primeira delas é que a oração é um dever do crente. Crente que não ora não é crente. Então, para você ser crente, você tem que orar. Amém? Você tem que orar, querido. Você tem que falar com Deus. Como é que você vai ser crente? Como é que você vai trabalhar num lugar se você não fala com o patrão? Como é que você diz que é crente se você não fala com Deus? Não existe essa condição. A Bíblia, ela não deixa dúvida de que o povo de Deus foi chamado para ser um povo de oração. Nós temos tantos exemplos de oração, amados. Podemos citar alguns, a oração de Ana, né, angustiada ali para ter um filho, sendo afrontada ali por Penina, e ela então clama a Deus, e Deus responde a oração de Ana, a oração respondida, uma oração sincera, com o coração, ali Deus responde. Quando nós olhamos para Jonas, já se nós olharmos a história, dado como morto, nós vemos Jonas orando no ventre do peixe, e Deus assim perdoando e respondendo a oração dele, dando uma segunda chance para ele poder fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, tinha dito ali para ele fazer, para ele ir em Nínive pregar o evangelho, pregar o arrependimento, melhor dizendo. Amém? Romanos 12, abra sua Bíblia aí, você vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, sede perseverantes. Não podemos desistir nunca de orar. Não podemos. Ah, pastor, mas eu estou orando há 3 dias para Deus me abençoar. Ah, pastor, eu estou orando, pastor, tem 1 mês que eu estou orando para Deus me abençoar. Ah, pastor, eu estou orando, pastor, tem 2 anos para Deus me abençoar. Amados, queridos, entenda uma coisa: Deus responde a oração, Deus vai responder a sua oração, mas o tempo determinado é o tempo dele. A gente tem ali na igreja uma irmã que é uma bênção, né, e passou por uma dificuldade muito grande agora, perdeu o seu esposo, a irmã Edi. E eu estive com ela e eu estava conversando com ela, ela me contando o que o bispo já tinha contado lá na igreja, da condição dela ter pregado ali para o esposo dela, antes dele ser internado, em casa ainda, né? Ele não estava muito bem, mas ele estava em casa, estava lúcido, e ela contou para mim ali que ela pregou, e ali ele se converteu. Antes ele nunca tinha dito que aceitava Jesus, porque ele dizia que já tinha Jesus, mas nesse dia ele disse que aceitava Jesus. Meu irmão, pergunta para a irmã Edi, pergunta para ela, quanto tempo ela orou para ela obter essa resposta de oração? Eu não estou assim lembrado especificamente, mas pelo menos uns 50 anos ou mais. Essa irmã orou para que o marido dela se convertesse. Irmã perseverante em oração, queridos. Paulo está dizendo isso, olha, regozijai-vos na esperança, paciência na tribulação, mas persevera em oração, não desiste não,
ora porque Deus vai responder, ora porque Deus está te ouvindo. Agora Ele vai te responder no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, na palavra de Deus, porque pela palavra de Deus, olha só, estudo bíblico, porque pelo estudo bíblico e pela oração somos santificados. E a palavra de Deus diz que nós somos santificados por essas atitudes. A oração, amados, ela é uma outra verdade absoluta. A oração, ela é um privilégio. Primeiro, ela é uma obrigação, um dever do crente. E segundo, ela se torna um privilégio. E quando nós olhamos por esse aspecto dela se tornar um privilégio, esse negócio de dever, de obrigação, se torna mais leve, não é? Porque tudo que a gente faz por obrigação, por dever, às vezes a gente fica meio... não, vou ter que fazer isso de novo, tem que fazer. Mas quando você olha e você diz assim, não, é um privilégio. É um privilégio. Peraí, tem outras pessoas que não podem, não sabem, não conseguem. Mas para mim é um privilégio. Então, a oração, ela é um privilégio do crente. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos orar, amados. Tá? A terceira atitude é oração. A terceira atitude, adoração. Amém? Adoração. Aí, amados, eu vou fazer o seguinte com você. Você quer saber de adoração? Assiste lá o seminário do pastor Roberto, que está no stream, que está tudo no canal. Né? Então você assista lá as aulas que ele deu sobre adoração, mas nós precisamos ter essa vida de adoração, tá? Deus, ele tem procurado, lá em João 4:23 vai dizer que Deus tem procurado verdadeiros adoradores, que adorem em quê? Em espírito e em verdade. Amém? Então eu vou deixar só essa palhinha só de adoração, porque a adoração, né, tem lá o seminário lá no canal e você assista, para você ter um complemento dessa lição aqui, porque senão também eu vou estourar o tempo aqui. Então nós temos estudo bíblico, nós temos oração, nós temos adoração e nós temos mordomia, queridos, mordomia. E o que significa mordomia? Mordomia é alguém que recebe ali a responsabilidade, a tarefa de administrar algo de terceiros. Você está ali, você de repente é contratado como mordomo e você vai administrar a casa do seu patrão. Você vai administrar ali tudo que ele colocar sobre sua responsabilidade. E nós, amados, somos mordomos de Cristo. Cristo colocou sobre a nossa responsabilidade, nós pregarmos o Evangelho, nós administrarmos as coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Então nós somos mordomos. Adão foi o primeiro mordomo, não foi? Se nós olharmos, quando Deus ali, ele prepara tudo, ele entrega na mão de Adão e manda Adão cuidar. O Éden era de Adão? Não, era de Deus. Mas Adão está ali administrando. Adão era o mordomo ali. Nós somos os mordomos de Deus hoje. Nós temos que administrar isso. Tudo que vem às nossas mãos, nós temos que administrar e nós vamos prestar contas, queridos. Amém? Então a mordomia é muito importante no seu crescimento, você aprender a administrar as coisas de Deus, você entender que você tem um chamado para isso. Amém? Vamos lá. Então nós falamos sobre palavra, estudo da palavra, oração, adoração, mordomia. São essenciais, amados, para o crescimento ali, para uma vida cristã produtiva. E aí, será que você vai conseguir ali no final ali da sua vida ali e fazer a mesma declaração que Paulo fez, hein? Quando Paulo declara lá que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus tem nos chamados para essas coisas, queridos. Deus tem nos chamados para que nós vivamos ao ponto de, no final de nossa carreira, nós declararmos as mesmas palavras que Paulo declarou. Porque nós tivemos estudo da palavra, nós tivemos oração, nós tivemos adoração, nós tivemos mordomia. Eu esqueci do serviço. Eu pulei aqui o serviço aqui.
Mas o que é o serviço na casa de Deus, querido? É você servir, você entender que você tem um chamado de servir na casa de Deus. Amém? Amém? Então, que você possa ter essas 5 atitudes, amados, na presença de Deus. Você colocar diante de Deus a sua vida, estudar a palavra do Senhor, estudar ali com afinco, criar-se, não é rotina a palavra, mas que no primeiro momento você cria uma rotina, que depois você vai fazer automaticamente aquilo, mas o sistema de automático é uma necessidade, não é aquela coisa de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, não é isso. Você cria essa rotina e aquilo se torna um desejo. E todo dia você tem aquela necessidade de ler a palavra. Todo dia você tem a necessidade de orar a Deus. Todo dia você tem a necessidade de adorar a Deus. Todo dia você tem a necessidade de servir a Deus. Todo dia você tem necessidade de administrar os bens que Deus tem colocado sobre a sua guarda para você, que eles sejam usados na obra do Senhor. Amém? São palavras, amados, são atitudes que vão fazer a diferença na sua vida. Estudo, oração, adoração, serviço e mordomia. Amém? Eu não vou falar mais porque eu vou me alongar muito e eu não quero, mas que você possa ter esse entendimento dessa palavra simples que Deus colocou no meu coração para trazer para você como uma lição de escola bíblica dominical. Que você entenda essa condição que nós precisamos, essas atitudes que nós precisamos tomar para que a gente possa crescer em graça e em conhecimento. Que nós possamos, amados, ter esse entendimento que Deus tem trazido ao nosso coração, que a gente possa guardar esse entendimento, porque às vezes a gente entende no primeiro momento, mas depois esquece. Não, que a gente possa guardar esse entendimento. Eu quero dizer para você que você guarde essas palavras: estudo da Bíblia, oração, adoração, serviço e mordomia. Deus te chama para um crescimento espiritual. Deus te chama para um novo patamar espiritual na sua carreira da fé. E eu creio que Deus vai trazer a bênção dele sobre a sua vida. E você vai ver coisas extraordinárias sendo realizadas através da sua vida para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero te agradecer por você ter ficado aí conosco, por você, mais uma lição de EBD, você está participando conosco. Virão outras, amados, não deixem de ver, não deixem de assistir, porque eu sei que a cada lição Deus vai trazer uma coisa nova, como diz a canção, para a sua vida, para o seu entendimento, para a sua família. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez e agradecer a Deus por essa lição, por essa mensagem. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque, Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nada somos, ó Pai. Ó Deus, querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que Tu trouxeste ao meu coração. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, por essa revelação, ó Pai querido, que dessa necessidade que precisamos, ó Deus, que temos, ó Pai, de crescer espiritualmente diante de Ti, ó Pai. Deus, querido Senhor, toma a vida dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, guardar essa palavra nos corações, que eles possam, Senhor, ó Deus, pôr em prática, ó Deus, que é o essencial, ó Deus, ó Pai, Senhor, querido, cada palavra, cada mensagem de EBD que for passada aqui, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traz, Senhor, a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor. Dá o entendimento, Senhor, dá o despertamento, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.